Carta aos Gálatas, no primeiro capítulo, nós vamos ler dos versículos 6 até o versículo 9. Bendita a palavra de Deus. Diz assim: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, maldito. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja maldito. O apóstolo Paulo está perplexo com a situação desses irmãos que conheceram o evangelho do Senhor Jesus e agora estão voltando às práticas antigas. Alguns dos judeus estavam tentando distorcer a realidade do evangelho, tendo uma mistura com o evangelho verdadeiro e as suas práticas anteriores. E o apóstolo Paulo está chamando a atenção desses irmãos, está perplexo com eles. Como pode vocês, que conheceram o evangelho de Jesus Cristo, agora voltar de novo às práticas antigas que viviam antes? Ele está chamando a atenção dos irmãos para o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Porque o evangelho do Senhor Jesus não é apenas viver uma religiosidade comum, como viviam os judeus. Não é apenas participar de reuniões. Não é apenas ser alguém para a sociedade direito. Ou alguém que não faz o mal, só faz o bem. O evangelho do Senhor Jesus é muito mais do que isso. É o evangelho que transforma não somente as suas práticas normais, mas o interior do homem, o caráter. O evangelho do Senhor Jesus faz isso. E os irmãos ali, alguns estavam tentados a uma facilidade, a uma prática comum, talvez esfriando-se na fé, ou misturando ali o evangelho com outras práticas. E o apóstolo Paulo está chamando a atenção. E eu esta noite quero falar sobre a questão de nós vivermos este evangelho sem regressar para trás, ou aqueles que ainda não experimentaram o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus que transforma o homem, que passe a viver assim. Porque talvez você ache que está vivendo esse evangelho, mas talvez você esteja vivendo uma vida religiosa, com práticas religiosas. Mas o evangelho do Senhor Jesus é mais profundo do que talvez o que nós estamos vivendo. E como vamos fazer missões? Como podemos apresentar o evangelho àquele que não conhece, se nós mesmos não vivemos este evangelho na prática, na sua essência, com uma vida transformada pelo evangelho do Senhor Jesus? Primeiro nós precisamos conhecer o evangelho do Senhor. Não apenas falar dele, mas conhecer ele. Que evangelho é esse que eu estou e que me encontrou? Às vezes nós achamos que estamos vivendo o evangelho, mas às vezes nós conhecemos o evangelho de uma forma diferente e começamos a praticar algumas coisas parecidas, mas não conhecemos na profundidade o que ele pode fazer por nós. O que você sabe do evangelho? Alguns podem dizer, eu sei que quando me apresentaram,
Me disseram que eu tinha que ir para os cultos todos os domingos. Me disseram que eu precisava participar da ceia, eu participo. Me disseram que eu precisava dar o dízimo, eu dou o dízimo. Me disseram que eu tinha que ofertar, eu oferto. Então agora eu estou seguindo certinho esse evangelho. Ou, que evangelho é esse que eu conheço? Talvez um linguajar evangélico. Eu mudei agora. Antes eu falava na gíria, falava outras coisas. Agora não. Eu chamo o irmão de varão. Agora mudei o meu vocabulário. Esses dias eu encontrei o irmão, ele falou: irmão, vai um dia lá na minha igreja dar uns terra lá. O que será isso? Vamos dar uns terra lá. Não é assim? É um linguajar evangeliquez que tem aí, uma gíria, para se impor como alguém evangélico. Ô varão, ô vaso. Chamar eu de vaso, eu sou um tambor, vaso. Que vaso? É só alegoria, eu não sou vaso. Mas é um linguajar que as pessoas encaram como se isso fosse o evangelho. Fala de uma forma impostada, paz do Senhor, engrossa a voz. Parece que é mais poderoso o Senhor dele quando ele dá essa paz. E eu só falo, a paz, irmão, não serve para ele. Mas que evangelho é esse que estão dizendo por aí? Será que é o evangelho que nós conhecemos? O evangelho de que venha para Jesus e você vai ter a sua vida totalmente mudada. Ah, que bom, é isso mesmo. O que vai mudar? Você vai ter um emprego, vai ter uma casa, a sua família vai mudar totalmente. Ora, isso pode acontecer, mas esse não é o evangelho do Senhor Jesus. O evangelho do Senhor Jesus é muito mais. O evangelho do Senhor Jesus é o poder de Deus. E não é poder de amarrar as pessoas, não é poder de estar por cima das pessoas, é poder para transformar o mais miserável homem, perdido pecador, e mudar ele de dentro para fora, o seu caráter, a sua vida inteira. Para quem olhar para ele, nem precisar perguntar, já olhar e já ver que ele está diferente. Esse é o evangelho. Se olharem para nós e não notar a diferença de quando éramos antes do evangelho do que somos hoje, não nos encontramos com o evangelho verdadeiro. Porque o evangelho verdadeiro transforma o homem e a mulher. E não é questão de vestimenta, aparência. Não é questão de vestimenta de crente. Tem loja agora evangélica. Você vai lá e tem a moda evangélica. Não sei como é, não deve servir para mim. Mas tem, para você parecer evangélico. Alguém olha para você e fala, esse é evangélico, esse é crente. Mas e na essência, o que mudou? Será que estamos vivendo o evangelho verdadeiro? Como vamos fazer missões? Como eu posso anunciar este evangelho se eu não vivo? O evangelho é muito mais poderoso do que essa prática comum que vemos por aí. O que esse evangelho fez por nós? O que esse evangelho fez em minha vida? Como eu estou depois de ter encontrado com o Senhor e conhecido o evangelho? Será que eu estou da mesma forma? Será que eu penso da mesma maneira? Porque aquele que se encontra com o evangelho tem a sua forma de pensar de outra maneira agora. Muda tudo. E às vezes nós não estamos vivendo este evangelho, irmãos. Precisamos pensar nisso. E o que nós fazemos com o evangelho que nós conhecemos?
O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, no verso 16, do primeiro capítulo. E ele trata nesse texto de Romanos justamente sobre o Evangelho do Senhor Jesus. E ele vai falando com os irmãos e depois ele diz, depois do desejo de ir ter com os irmãos, de compartilhar sobre o Evangelho, sobre tudo que o Senhor tem feito com esse Evangelho transformador, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho do Senhor Jesus. Ele diz isso porque o Evangelho do Senhor Jesus não é as mesmas práticas que os judeus tinham. Era coisa que diferenciava demais a sua forma de lidar com as pessoas, o jeito de ser, como anunciar este Cristo ressuscitado, o Evangelho que transforma dessa forma, não era bem visto. Alguns poderiam sentir vergonha, e o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho deste Evangelho. E muitos de nós, às vezes, temos vergonha de viver o Evangelho. Porque tem algumas práticas que é comum e nós precisamos, às vezes, nos igualar. E temos vergonha de dizer algumas coisas. E vamos ser motivos de chacota. Ah, mas isso é normal. Isso todo mundo faz. E eu, como conhecedor e vivendo o Evangelho, agora me envergonho de dizer: eu não vou fazer isso, porque uma vez já fiz, outra vez, agora o que vão dizer? O Evangelho não me alcançou totalmente, eu não estou mudado, eu ainda tenho vergonha disso, porque ele confronta, é diferente. E tem alguns que não se envergonham, e muito pelo contrário, às vezes é uma vergonha para o Evangelho, com a vida que vive professando ser alguém que é do Evangelho, com as práticas e condutas de vida como alguém que é do Evangelho, traz vergonha para o Evangelho. Pastores que envergonham o Evangelho hoje, com as suas pregações pretensiosas, com cuidado de machucar alguém, mas com a atenção de cativar as pessoas, falando o que está escrito, mas não é o que está dizendo ali, com medo talvez de machucar alguém. Está escrito assim, mas não é o que diz, e dessa forma consegue cativar as pessoas, porque as pessoas gostam da facilidade do Evangelho que é pregado por aí. São apenas práticas religiosas, facilita a vida das pessoas, traz um bem-estar para as pessoas quando estão nos cultos, mas é uma vergonha para o Evangelho, porque o Evangelho precisa transformar o indivíduo, precisa mudar a vida, e não é importante que ele mude a vida, porque para alguns mudar a vida que ele vive é uma perca de dinheiro para a igreja, porque as suas práticas são fraudulentas, e se eu explicar a verdade para esse, ele vai perder de ganhar dinheiro, se caso ele for transformado, e será, porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar o homem. Mas eu não posso pregar, porque se eu disser a verdade, vou perder alguns irmãos, ou se eles forem transformados, muitas coisas vão mudar. É uma vergonha para o Evangelho do Senhor. E alguns se encaixam justamente como o apóstolo está dizendo aos Gálatas. Começaram com o Evangelho, entendendo, participando, vivendo e pregando, mas agora, por causa da situação, das circunstâncias, precisaram dar uma modificada no seu dizer, nas suas palavras. Ah, mas não é bem assim. Vamos adaptar algumas coisas aqui. No Evangelho não tem adaptação. O Evangelho transforma. O Evangelho muda.
então eu posso ser útil para o meu Senhor, para a missão que estará em Marcos 16, para sair e ir por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, agora vivendo na sua essência. Esse Evangelho transforma o indivíduo. Como nós temos vivido esse Evangelho? O Evangelho, às vezes, irmãos, quando transforma o homem, algumas coisas que acontecem com o homem depois de se encontrar e ser transformado, é inexplicável às vezes. Porque às vezes a gente olha para aquele que foi transformado pelo Evangelho e vê ele passando por tantas coisas na vida e pergunta como ele pode suportar isto e permanecer. Mas esse é o Evangelho verdadeiro. Houve um homem em Chicago chamado Horatio Gates Stafford, no ano de 1870, servo de Deus, advogado, bem-sucedido, com dinheiro, mas houve naquela época um incêndio muito grande em Chicago, e tomou conta, devastou a cidade, e o seu escritório também foi totalmente destruído, e depois veio uma crise grande, ele perdeu todos os seus bens, ficou sem nenhum dinheiro. E aí ele teve a vontade de ir para a Europa com sua família, e lá iria participar de uma cruzada evangelística com outros irmãos, servos de Deus. Mas antes ele tinha que resolver algumas coisas e mandou a sua esposa na frente, num navio, com as suas 4 filhas. E no meio do Mediterrâneo, aquele navio se chocou com outro, um acidente, e naufragou. Alguns dias depois, a sua esposa mandou um bilhete que chegou até ele, dizendo: eu me salvei, mas porém só. As 4 filhas desse homem morreram no naufrágio. E ele, alguns dias depois, foi, porque tinha um compromisso nessa cruzada evangelística. E quando ele estava na direção, mais ou menos aonde houve o acidente, que as suas 4 filhas haviam sido mortas, afogadas, ele pediu para o comandante parar o navio. E ele olhou para aquelas águas e escreveu algumas palavras que mais tarde alguém compôs a música que nós conhecemos como Sou Feliz com Jesus. Você já deve ter ouvido. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sentir, ó, seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus vou viver. Vocês já ouviram? Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Que evangelho é esse? Se dor a mais forte eu sentir, este evangelho que encontra o homem, o faz feliz ainda assim. Mas nós às vezes desabamos por tão pouco, deixamos de viver o evangelho por tão pouco, não queremos ser perseverantes na hora que as coisas venham ao contrário do que nós queremos para nós. Mas o evangelho do Senhor Jesus nos faz forte, irmãos, perseverantes e felizes com o Senhor Jesus. Às vezes inexplicável, porque nem nós, quando somos transformados, às vezes entendemos
como suportamos tantas coisas que antes não conseguiríamos. Mas este é o poder do Evangelho maravilhoso do Senhor Jesus. E para viver este Evangelho verdadeiro antes, nós precisamos morrer para o mundo. O apóstolo Paulo, em Gálatas 5, versículo 24, ele diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Estamos mortos para o mundo, para o pecado. Para viver este Evangelho, precisamos antes morrer para o mundo. Romanos 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. O Evangelho nos faz morto para o mundo e o pecado. Então as nossas práticas não podem ser mais como dantes. É interessante pensar que esse sentido de morrer é estar morto sem ter ação, morto não tem ação. Eu lembro que o Maluf gostava de falar: bandido bom é bandido morto. Porque ele, estando morto, não pode mais fazer o mal para o outro. Não é assim a ideia? Ele, estando morto, não pode mais assaltar o outro. Ele, estando morto, não pode mais tirar a vida do outro. Aquilo que de tão mal fazia, a ideia desses que pensam assim é de que, estando esse bandido que só faz o mal, estando morto, não terá ação mais contra a sociedade. E o apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos estar morto para o mundo e o pecado, para então ter outras práticas. O morto nessa vida, nesse ambiente onde as pessoas vivem física, ele estando morto não tem ação. O morto não pensa. Não é assim? O morto não fala. O morto não tem atitudes. E se nós morremos para o mundo, o que nós estamos pensando às vezes, quando pensamos o mal do nosso irmão? Quando pensamos as piores coisas dos nossos irmãos, até da igreja, daqueles que cuidam da administração, pensamos mal. O nosso pensamento, às vezes, é tão de julgamento. Se agora estamos mortos para essas práticas, por que temos esse tipo de pensamento? Se estamos mortos, não falamos mais mal do nosso irmão, do nosso amigo, porque isso faz parte do velho homem que antes estava vivo. Agora que sepultamos lá na cruz, estamos mortos para esse tipo de atitude. Não condiz com quem foi transformado pelo Evangelho do Senhor. Mas às vezes, alguns de nós estamos tão prontos a falar mal, a pensar mal do outro. Será que é porque ainda não sepultamos o nosso velho homem com as suas ações antigas? Com as atitudes de antes? Aquele que está morto não tem as atitudes que antes tinha. O cristão precisa dar a diferença para o mundo. Estou morto para essas ações, para o pecado, para o mundo. Outra coisa que o Evangelho há de trazer em nós, que estando nós mortos para o mundo e o pecado, agora precisamos nascer de novo para uma vida espiritual no Evangelho do Senhor Jesus.
Quem nasce de novo tem um encantamento pela vida do Evangelho do Senhor Jesus. Tudo é maravilhoso. Será que nós perdemos essa alegria do Evangelho? As mamães que têm esses bebês novinhos aí, há de dizer que a alegria que é cada descoberta que esse bebê que acabara de nascer tem. Para ele é uma festa, a chegada do pai, um estalar de dedo, mostra um sorriso. Às vezes até o neném ainda quando está ali no ventre da mãe percebe os movimentos do pai, não é, Renan? Ali e já se movimenta. Mas aquele que acaba de nascer, tudo é alegria. A criança sente o cheiro da mãe, é uma festa, não é assim? O bebê escuta o pai, já é uma alegria, um encantamento pela vida. E o nascer de novo no Espírito, no Evangelho, precisa trazer um encantamento para a vida com o Evangelho do Senhor Jesus. Precisamos estar vivos, alegres, em meditar nas Escrituras, em oração, em vivê-lo na prática, em pensar o que o Senhor está pensando de mim, do que eu estou fazendo, como eu sou visto pelo mundo, porque agora eu nasci de novo. Foi o Evangelho apresentado para Nicodemos. Ele precisa nascer de novo. Este é o Evangelho verdadeiro. E agora, ao contrário das práticas daquele que morreu, as suas práticas agora são práticas espirituais, práticas de uma vida transformada. Ele já pensa o bem, o melhor do seu irmão, mesmo que seja uma coisa má. Ele pensa o melhor porque ele crê que o Evangelho ainda há de transformar o outro, assim como fez com ele. A sua fala não é mais fala de falar o mal do outro, mas de proferir palavras de bênção para o outro, de conforto, de estímulo ou de exortação, e não apenas falar mal. Essa é a atitude de quem nasce de novo. Quem nasce de novo tem as suas práticas diferentes do que as práticas de antes. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que falava mal não fala mais do outro. Muda. O Evangelho precisa mudar. Como podemos apresentar o Evangelho para o mundo se nós não somos transformados por esse Evangelho? Precisamos viver, irmãos, este Evangelho, para que assim possamos anunciá-lo verdadeiramente. E tem outra questão, conhecendo este Evangelho. Como os irmãos aqui em Gálatas conheceram, estavam voltando às suas práticas. Mas é um problema, porque há consequências daquele que conhece a verdade do Evangelho e volta a viver antes, tem consequências para ele. Porque o Evangelho, segundo o apóstolo Paulo, em Romanos 1,18, ele manifesta a justiça de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça neste mundo. Agora eu que sei o que é o Evangelho e não o vivo, me torno negligente a ele. As minhas práticas não podem voltar como dantes, porque agora eu conheço o Evangelho que transforma e transformou. Então agora tem consequências, porque agora nós sabemos que este Evangelho não é esse Evangelho que dizem por aí, é o Evangelho que transforma. Mas eu não posso viver como dantes, conhecendo a realidade do Evangelho, porque ele mostrou quem é o Senhor e a justiça do Senhor para nós. Agora eu conheço. Meus irmãos, nós sabendo da verdade,
precisamos vivê-la na prática. Nós conhecemos a verdade do Evangelho, precisamos vivê-la. Como vamos fazer missões? O mundo precisa olhar para nós e ver que somos transformados, que esse Evangelho que vamos divulgar lá fora é um Evangelho verdadeiro que transforma o homem. Agora eu conheço o Evangelho. Não posso mais viver. É como você dizer ao seu filho que ele não pode mexer naquela coisa, e ele mexer e você vai dar o castigo que prometeu a ele. Eu lembro do pastor Bulhão contando essa experiência quando era pequeno. Ele morava vizinho de um senhor que tinha uma plantação de maçãs. Ele gostava de maçãs. E vira e mexe, ele pulava o muro do vizinho para roubar maçã. E um dia o vizinho foi reclamar para a mãe dele: seu filho está roubando minhas maçãs, está mexendo na minha plantação. Não seria um dos nossos. E a mãe chamou ele no canto, pegou uma vara, mostrou a vara e disse para ele o seguinte: está vendo a vara? Não é assim que eles fazem? Parece que vai fazer, né? Certo. Se você pular lá de novo para pegar maçãs, vou te dar 5 varadas dessa nas suas costas. Passou alguns dias, ele lembrando que a varada não ia ser pouco, mas aí um dia ele levantou e olhou para o lado de lá do quintal do vizinho, as maçãs vermelhinhas no pé. Olhou para cá, olhou para lá, pulou o muro, pegou as maçãs, colocou na camisa. Lembra quando era moleque, ficou bravo? Pegou um monte, pulou de volta. Quando ele pulou de volta, que ergueu as vistas, a mãe dele estava parada em pé com a vara na mão. Ele se lembrou da promessa que a mãe fez. E agora? Não é mais inocente. Sabe da verdade. Tem consequências. Nós conhecemos o Evangelho do Senhor Jesus. Sabemos que Ele é o poder de Deus para transformar. Sabemos que precisamos morrer para o mundo e para o pecado. Então não podemos viver pecando, não podemos viver para o mundo, não podemos viver as práticas de antes. Porque o Senhor é justiça. E Ele nos apresenta o Evangelho que transforma. Meus irmãos, eu os convido a ficar em pé. E lembrá-los que o Evangelho do Senhor Jesus é o poder de Deus para transformar o mundo. E se nós queremos fazer missões, precisamos viver o Evangelho do Senhor Jesus. Porque se eu viver o Evangelho do Senhor, já estou fazendo missões. Porque serei luz lá fora, com a minha vida, com a minha conduta, com o meu testemunho, com a minha forma de viver, com tudo que sou, com a minha vida, transformada por esse Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus.